O nacional versus o regional. O Flamengo, todos sabem, tem a maior torcida do país. O Corinthians, a segunda maior torcida do país. Mas sempre alegou que o fato de estar localizado na maior cidade de consumo do país, isso poderia meio que equilibrar a balança entre esses dois clubes na hora de fechar os contratos publicitários, que o Corinthians teria uma condição similar, um apelo similar ao do Flamengo. Mas nós vamos ver que o fato de estar localizado e concentrado numa só região, ainda que seja de maior consumo do país, pode não necessariamente ser uma vantagem, já que o ideal seria estar localizado numa região importante, como é São Paulo, mas também pulverizado, distribuído ao redor de todo o país, que é o caso do Flamengo, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante que deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para um número maior de pessoas. Comente se você gostou do conteúdo, não gostou, se concorda ou não concorda. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, como eu disse, nacional versus regional. O Corinthians está numa cidade, presente na cidade de maior consumo do país. Isso é verdade, e isso realmente é um ponto muito positivo. Mas o Flamengo também está presente nessa cidade de maior consumo. O Flamengo é a quarta maior torcida da capital paulista, né? Empate técnico com o Santos, ou seja, tem uma torcida relevante nessa área de maior consumo. Só que o Flamengo também está presente de forma relevante em praticamente todos os estados do Brasil, diferente do Corinthians, que é um time mais local, regional, e isso faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque na hora de você fechar seus contratos publicitários, você tem um apelo, no caso do Flamengo, de ser forte em todas as regiões, em todas as áreas do Brasil, em todas as cidades e estados do Brasil. E isso ofere ao seu cliente, que está fechando ali um contrato publicitário para uma determinada empresa, ofere um poder de distribuição, um canal de distribuição muito mais amplo, de tocar mais pessoas e de entrar em mais estados, em mais regiões. Já o Corinthians, ele tem um apelo sim de ter um consumo numa região relevante, mas restrita. Os seus clientes, as empresas que vão fechar, elas vão estar mais restritas nessa área geográfica, nessa atuação. Vai tocar um número significativo de pessoas, sim, mas presente especificamente em regiões mais restritas, não vai ter uma atuação pulverizada ao redor de todo o país. E para as empresas, principalmente nacionais, faz toda a diferença, porque ela não tem atuação em todos os segmentos, em todas as regiões. Né? Se a gente observar aqui o gráfico colocado, você vai ver que isso ele é demonstrado ao longo dos últimos anos, desde a década passada. O Flamengo, ainda que não estivesse numa posição esportiva importante, não fosse protagonista, vamos lembrar que o Flamengo começou a ser protagonista de fato no final da década passada, mas ainda assim o Flamengo sempre teve a sua camisa mais valiosa que a do Corinthians, né? É isso que o gráfico demonstra. E por que que isso acontece? Porque o Flamengo sempre teve esse apelo diferenciado, principalmente para as empresas nacionais, um apelo de fechar, de ter mais atuação, de conseguir alcançar mais pontos do país e tocar mais pessoas em diferentes regiões. O Corinthians já não, ele é um clube regionalizado de atuação, especificamente ali em São Paulo e no sul, no norte do Paraná. Né? Ou seja, ele é muito mais restrito em termos de atuação geográfica. Como eu disse, isso se reflete em canais de distribuição. O Flamengo ele tem um canal de distribuição muito mais amplo para quem quer ter uma área de atuação muito mais ampla. De novo, especificamente empresas nacionais.
Você vai ver que, por exemplo, os clientes publicitários que fecham com Record, SBT, são clientes mais ali voltados para o consumo em São Paulo. E é isso que a gente pode se transferir para o Corinthians, que tem empresas menos conhecidas nacionalmente nas suas camisas, embora sejam empresas nacionais, mas com atuações mais fortalecidas na região de São Paulo. Já o Flamengo é diferente. O Flamengo ele tem uma tendência a ter empresas mais nacionais e, obviamente, consegue fechar acordos comerciais mais vantajosos que o Corinthians, por ter um apelo diferenciado. Muito tem um discurso, a mídia, a narrativa da mídia de São Paulo tenta compensar essa diferença de torcida entre Flamengo e Corinthians, dizendo, realmente o Flamengo tem a maior torcida do país, mas o Corinthians tem a vantagem de estar concentrado na região de maior consumo. Só que isso, e os números mostram, não necessariamente é uma vantagem. Você estar concentrado é diferente de você estar localizado com uma significativa relevância naquela cidade. O fato de você estar concentrado significa dizer que a empresa com quem você fecha um acordo comercial, ela vai ter pouca atuação em outras áreas do país. E aí a gente precisa lembrar que São Paulo, sim, é uma capital importante, a mais importante da América Latina, mas ela não é a única capital, E quando a gente fala do Brasil, São Paulo é o maior centro financeiro do país, o maior PIB do país, mas representa ali, em termos de PIB, em torno de 26, 27%, vamos arredondar aí para 30%, ainda existem outros 70% de PIB, Produto Interno Bruto, no país, ou seja, ele representa 30% ao máximo, vamos dizer, mas existem ainda outros 70% ao redor do país. E o Flamengo, por ser um clube nacional e não regional, ele tem atuação nesses outros 70%. E ainda tem atuação também, como eu disse, nesses 30% do PIB de São Paulo, porque é um clube que ele é presente, que ele é forte, ele é relevante em todos os estados brasileiros, não em apenas um. E é justamente essa a diferença de você ser um clube nacional em detrimento de ser um clube regional. Não adianta você estar localizado numa região de importante consumo se você tem uma atuação restrita, se você é um clube regional, se você não tem um apelo nacional. O Brasil é muito grande para você falar que o fato só de estar em São Paulo, de estar localizado nessa região, é o suficiente para te colocar em vantagem competitiva na hora de fechar acordos comerciais. Certamente é um fator relevante, mas não é o único. E é essa a diferença que existe entre Flamengo e Corinthians, Embora exista uma narrativa da imprensa de São Paulo tentando oferir ao Corinthians uma maior vantagem por estar concentrada nessa área, tentando dizer que isso vai compensar o fato do Flamengo ter uma torcida maior que o Corinthians, que não é uma diferença pequena também, é uma diferença de 12 milhões, mais ou menos, de torcedores entre um clube e outro, praticamente a diferença do quinto, quarto colocado em termos de torcida no país, ou seja, uma diferença significativa. E ainda assim, o Flamengo também tem uma relevante presença nessa região de maior consumo, nessa cidade de maior consumo, que é São Paulo, e se a gente for ampliar para a região Sudeste, a diferença entre Flamengo e Corinthians ali gira na casa de 1%. O Corinthians tem uma torcida maior na região Sudeste, mas a diferença é de 1%, praticamente um empate técnico. E nas demais regiões, o Corinthians perde para o Flamengo. Desculpa, a região Sul também existe um equilíbrio muito grande, mas nas demais regiões o Corinthians perde, ou seja, o Flamengo ele possui esses tentáculos muito fortes, muito consolidados em todas as regiões do país. E, obviamente, quando um parceiro vai fechar um acordo comercial, vai discutir, vai colocar isso na mesa, esses pontos vão ser considerados na hora de fechar acordo. Não à toa, mesmo em fases ruins, como já demonstrado no gráfico, o Flamengo sempre teve a sua camisa mais valiosa que a do Corinthians. E isso mesmo quando o Corinthians estava na sua melhor fase esportiva, Vamos lembrar que no início da década passada, o Corinthians vinha numa fase muito positiva.
e ainda assim você vai ver que os acordos comerciais publicitários, mesmo na fase de alta do Corinthians com a fase de baixa do Corinthians, os acordos publicitários mais vantajosos foram fechados com o Flamengo, justamente por ele ser esse clube nacional e ter esse apelo. Eu diria que o Flamengo é unicamente hoje, de fato, o único clube nacional de forma relevante. O Vasco também tem uma boa distribuição no país, mas não com tanta presença quanto o Flamengo. E isso faz toda a diferença, como a gente viu no gráfico, né? Ao longo das últimas décadas, principalmente, independente da fase do time. Ou seja, é um fato e contra fatos, não há argumentos. A diferença e o apelo de você ser um clube nacional em detrimento de um clube regional, que é o Corinthians. Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, se você gostou do conteúdo, se você concorda ou não. Deixe aqui seus comentários, é muito importante. Deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para um número maior de pessoas. E claro, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.